Queria agradecer à organização do simpósio pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui no Ceará participando desse evento, que congrega a Hemorroide Nacional, depois de tanto tempo afastados, né? Ligados virtualmente, mas afastados presencialmente. É um grande prazer, é uma grande honra participar desse simpósio. Eu agradeço muito a Luciana pelo convite, enfim, a toda a organização, e espero que esse evento se repita muitas vezes. Se for sempre no Ceará, vai ser melhor ainda. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre coleta externa, como o título dessa apresentação diz, indo ao encontro do doador, indo aonde o povo está. A primeira coisa que eu queria mostrar é essa última produção hemoterápica divulgada pela Anvisa, que é publicada em 2020, mas referente a 2019, na verdade publicada em 2021, que mostra que o Brasil tem uma taxa de doação de 1,7% da população que doa sangue uma vez por ano, ou 17,12 por mil, se vocês preferirem, como vocês podem ver aqui, né? Não varia muito de região para região, a melhor região é o Sul, a região com a menor taxa é a região Nordeste. Mas o importante é o país como um todo, menos de 2%, 1,7%. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Nosso modelo de doação está bom? Podemos continuar como estamos? Tivemos, então, só para colocar isso em números brutos, 3 milhões de doações, 3 milhões e 705 mil doações no ano de 2019. Muito bem, então, isso é bom ou isso é ruim? Estamos bons? Estamos longe de estar bons ou não? O que a OMS diz? Todo mundo, quando fala em doação, cita o OMS. Porque a OMS diz que é 2% a 5%, a OMS diz que é 3%. O que a OMS de fato diz? A OMS diz que o mínimo que um país precisa é de 1% da população doando sangue uma vez por ano. Ela não entra no detalhe se é 3%, se é 4% ou se é 5%. Ela diz que é 1% da população, no mínimo. Esse mínimo depende de quê? Depende da idade média da população do país, da complexidade da medicina, das doenças que afetam um determinado país, países, por exemplo, com alta prevalência de malária, têm uma necessidade de transfusão grande, ou podem ter uma necessidade de transfusão, consequentemente, de doação grande. Então, depende de muitas coisas. Então, 1% é o mínimo. 1,7%, que é o do Brasil hoje, está bom ou está ruim? Hoje não, 2019. É possível que tenha baixado, né? Porque a população sempre aumenta e o número de doações não tem aumentado muito. Aliás, não tem aumentado nesses últimos anos no Brasil e tivemos ainda a pandemia. Né? Então, se a gente comparar, para responder essa pergunta, se a gente comparar Brasil com outros países, olha, nós estamos melhores que os nossos vizinhos argentinos. Porém, nós estamos bem piores que a Austrália, bem piores que os Estados Unidos, bem piores que a Inglaterra, que a França e que muitos outros países. Então, assim, na América Latina, talvez não estejamos tão ruins. Mas se a gente olhar o resto do mundo, países com a medicina que não estão assim tão distantes do Brasil, nós estamos bem ruins. 1,8, que nem é 1,8, é 1,7, ou 17 por mil, 18 por mil aqui, é um número certamente aquém do que o Brasil precisa. Ainda mais que o Brasil está em franca transição demográfica. Né? O Brasil era um país de jovem, e hoje já não é mais, e em 2030 vai ser um país de idosos, vai ser um país com uma pirâmide etária semelhante à da Europa. Né? Com a complexidade da medicina similar à de países ricos, embora o acesso seja desigual, e também com um número de traumas muito elevados, muito maiores do que nos países com altos IDHs, né? Com alto índice de desenvolvimento humano. Então, é um problema, nós precisamos melhorar o número de doadores de sangue no nosso país. Como fazê-lo? Eu não tenho a receita, se tivesse eu já tinha resolvido aqui no Rio de Janeiro, né? Nós já teríamos resolvido no Rio de Janeiro, mas tem algumas propostas, que é o que eu pretendo fazer e mostrar por que dessas propostas nessa apresentação. Então, assim, olhando o modelo do Brasil é um modelo de megas centros de doação. Foi o modelo dos anos 90, quando foi proibida em boa hora não, tardiamente a doação remunerada, em 88, o Brasil optou por construir grandes hemocentros nas grandes capitais, nas grandes cidades, um megacentro, né, central, um local geralmente de fácil acesso para todo mundo. Então, olha o que aconteceu no Rio. Nós tínhamos 30 mil doações em 1990 e pulamos para 49 mil, quase dobramos em 95, em 5 anos, com essa política do Ministério da Saúde, estimular a doação voluntária, remunerada, etc. E passamos para 105 mil, aí mais que dobramos no ano 2000. É claro que quando você dobra, em um período de 10 anos, você dobra o número de doações, é muito difícil você continuar subindo, né? Até porque também chega a um ponto que vai ser excessivo o número de doações. Então, saímos de 30 mil para 105 mil, até o ano 2000. Até aí estava tudo ótimo. O problema foi depois do ano 2000. O problema foi o século XXI. Né? Ele não trouxe boas notícias para o mundo da doação de sangue no Brasil. Então, vamos olhar o hemorroído de 95 a 2016, não 2018, como está aqui, desculpa. Porque a gente olha, de 95 a 2016 é que teve um aumento grande. Nós chegamos a ter 104 mil doadores no ano, que foi o nosso recorde no ano de 2019,
no ano de 2000. No entanto, nós fomos caindo e vejam essa linha pontilhada, que é a linha de tendência, sempre com tendência de queda, até chegar em 2016 com 62 mil doações. Né? E a população, é claro, aumentou nesse período. Não foi um aumento exponencial, mas aumentou. Então, estava claro que a gente precisava fazer alguma coisa. Só no automático, com as campanhas habituais, Junho Vermelho, Semana Nacional Doador de Sangue, as campanhas que a gente faz na mídia, etc. Só isso não estava bastando. Tínhamos problemas e precisávamos revertê-los. Bem, a primeira coisa quando você tem um problema é tentar descobrir o que está causando, né? E a gente foi analisar, a gente faz todo ano, uma pesquisa de satisfação dos doadores, que é feita pelo Instituto de Estatística da Universidade do Rio de Janeiro. Então, fomos olhar o índice de satisfação do doador para ver onde é que eles estavam satisfeitos e onde é que nós podíamos melhorar, né? Tratá-los melhor, ano a ano. Então, assim, para nossa surpresa, no agrupado desses 5 anos, olha, o que a gente vê? Que eles estavam, de modo geral, ficando pouco tempo aqui. A gente sempre acha, não, eles demoram muito, a gente atrasa às vezes, tem pouca gente e tal. Isso acontece, de fato. Mas não é um problema, eles não viam isso como um problema. A maioria ficava um tempo que eles consideravam razoável, menos que 1 hora aqui no centro. E eles estavam satisfeitos com o tempo de espera. E olhem, muita gente, 60% achava que o tempo era curto. Gostaria de ficar mais tempo aqui, né? Porque não deixa de ser uma atividade social, né? Encontrar pessoas, conversar, etc. Mas 60% achou curto e 15% achou muito curto. Queria ficar realmente mais tempo aqui. Então, não era isso. O tempo de espera não era o problema, embora a gente sempre possa e deva melhorar esse parâmetro. Será que era a limpeza? Não, 94% dos doadores estavam plenamente satisfeitos com a limpeza. Será que era o conforto? 90% estavam satisfeitos. É claro, nós somos uma instituição pública, a gente quer muito oferecer um conforto máximo, nem sempre é possível, mas 90% de satisfação com o conforto é muito bom. Bom, será que as enfermeiras estão atendendo mal os doadores? Não, 96% estavam satisfeitos com o atendimento da enfermagem. Globalmente, 98,9%, quando se perguntava assim, de um modo geral, qual é o seu grau de satisfação? Você está muito satisfeito? 98,9%, ou seja, 99% estavam satisfeitos. Então, assim, era outra coisa, não era só isso. Então, a gente olhou, é lógico, os motivos que faziam o doador vir ou morrer nesse período, de 2012 até 2016, na verdade. A pesquisa foi compilada em 2017. E olhem, para suprir necessidade de um parente, suprir necessidade de hospitais, devido aos apelos em rádio e TV, necessidade de um conhecido, para receber exames gratuitos, tínhamos isso para muito pouco, 0,6%, e outros motivos. Ainda muito essa coisa da doação de reposição. Alguém precisa, então eu vou lá, tem alguém precisando, eu só vou quando alguém me chamar, quando alguém precisar. Então, isso é um problema realmente, né? Esse enraizamento da captação de doadores de reposição. Né? Espero que me chamem, espero que alguém precise para eu poder ir lá. Mas mais importante, por que as pessoas vieram? Por que as pessoas não vieram? Porque a gente também entrevistou, nesses anos todos, os não doadores. Então, as pessoas não vieram, desculpa, nos últimos 12 meses. Doadores que não doaram nos últimos 12 meses. Não viemos porque ninguém pediu, porque é longe para me deslocar para o Rio, tenho medo de contrair doença, atendimento foi demorado, falta de tempo. Os principais motivos, então, eram outro motivo, dificuldade de deslocar o Rio, falta de tempo, era um índice muito importante, e também pouco porque ninguém me pediu. Esse também era um medo, era uma razão importante. Então, esse outro motivo, que tinha um impacto grande, 39,5%, né, em 2017, por exemplo, que outros motivos eram esses? Doou sangue em outro lugar, ok, está muito bom, vou dizer que a gente ficava satisfeito, mas era uma razão bastante aceitável. Falta de tempo, 18%, falta de hábito, 10%, dificuldade de deslocar até Rio, 8%, tinham feito tatuagem, esse é outro tema que eu não vou discutir aqui, acho que a gente tem que abolir essa prescrição de pessoas tatuadas doarem sangue, ou reduzir para 48 horas, dificuldade de liberação do trabalho. Então, a partir disso, o que traz o doador e o que o afasta, o que a gente pode ver, e aí é claro que aqui tem um pouco também de opinião, não é só análise fria dos dados. O que não funciona? Não funciona pressionar doadores e pacientes. Não funciona. Funciona, mas é um funcionamento parcial, além de ser um método ruim e, eu acho, constrangedor para as famílias que estão com uma situação de estresse, que é um parente internado. Captação em hospitais não funciona. A gente precisa abandonar a captação em hospital. E mega centro de doação, que foi o modelo dos anos 90, que funcionou bem até, talvez, meados dos anos 2000. Mas quando você olha hoje a mobilidade urbana,
o trânsito, a violência, o risco, os engarrafamentos, o preço das passagens, para as pessoas virem a esses megacentros de doação, não é tão fácil, é cada vez mais difícil. Então, ter uma situação como essa aqui, o salão de doadores cheio de Rio, é cada vez mais raro, cada vez mais raro. Isso aqui foi uma campanha, uma mega campanha que a gente fez, que teve um grande sucesso. Foi a campanha de vacinação, inclusive, comprou a doação, a vacinação para a febre amarela. Acho que foi em 2017 isso. Essa imagem a gente quase que não vê mais aqui. Então, como é que a gente poderia reverter essa queda, né? Então, os problemas que os doadores apontaram: dificuldade para chegar ao Hemorrio, falta de tempo, falta de hábito, distância entre Hemorrio e a residência. Estava claro para a gente que a gente precisava ampliar as coletas externas, para no mínimo 2 por dia, de segunda a sábado. Por que 2 e não 3 e não 4? 3 ou 4 seria melhor que 2, se a gente pudesse fazer. Mas é que a gente não tinha pernas, recursos humanos e equipamentos para fazer mais que 2 por dia. E intensificar as caravanas solidárias, são aqueles, a gente vai buscar, vai com uma van que cabe 15 passageiros, buscar num determinado ponto de encontro, traz as pessoas para o Hemorrio e depois leva de volta. Não é tão bom quanto a coleta externa, que a gente vai aonde o povo está, mas também ajuda aqueles que têm dificuldade de se deslocar e, sobretudo, retira esse inconveniente do custo da passagem, que não é barato, né? Também lembrar o doador sobre a doação, com SMS, agradecimentos, e-mails, cartas, etc. E conseguir passagens grátis para vir do Hemorrio. Então, mas a gente julgou que o principal realmente era a coleta externa. Então, lembre que em 2016 chegamos no fundo do poço, 62 mil doações, partindo de 104 mil. E é claro, a gente sabe que a dificuldade de acesso é complicada. Olha, para pegar o trem de manhã no Rio, para pegar o metrô, o trânsito para vir para o centro, é tudo muito difícil. E some-se a isso o preço das passagens, ainda mais hoje, que a gente sabe as dificuldades econômicas pelas quais a população está passando. E tem mais uma coisinha que atrapalha a coleta externa, né? Que é essa dispensa do dia de serviço. E muitas empresas, eles perguntam se a gente vai dar o atestado. Vocês podem que a gente é obrigado a dar, né? Que a pessoa compareceu, doou, é um direito do cidadão receber isso. Isso dá direito a ele ir embora. Então, imagina uma empresa que a gente vai, se todo mundo for doar, 100 pessoas forem doar, vai todo mundo embora, não fica ninguém na empresa, né? Então, muitas cancelam as doações por causa disso. É uma dificuldade. Então, eu sou favorável, já falei isso N vezes, eu voto vencido, sei disso, que essa lei seja abolida. Não tem essa lei na maior parte dos países do mundo. Não tem. Essa lei dos anos 50, de 1950. Está na mais que na hora de acabar. Bom, precisamos ter a coragem de fazer isso, na minha opinião. Então, assim, resolvemos focar em coleta externa. Estávamos em 62 mil, aí a gente apostou tudo em coleta externa. O que aconteceu? Tivemos um grande aumento na doação a partir do ano 2017, quando passamos a sair de segunda a sábado. Então, é claro que tinha períodos, dias que a gente não conseguia ir com 2 equipes, por N razões, mas tentávamos ir de segunda a sábado com 2 coletas. Saiu de 62 mil para 82 mil. Então, foi um aumento de 32%. E se a gente olhar depois disso, em 2019 aumentou mais um pouco ainda. Aí veio a pandemia, né? Claro, em 2020 a gente não conseguiu manter esse nível, nem em 2021. A gente espera em 2022 retornar para esse nível de 82 mil, para depois, em 2023, aí, nos aproximarmos outra vez dos 100 mil, e aí a gente espera ter mais equipes de coleta externa. Estamos trabalhando muito para isso, não só 2. Então, essa é a ideia, que a gente volte esse ano para 82 mil, e ano que vem que a gente tente chegar próximo dos 100 mil, dos 104 mil do ano 2000. E olha a proporção de coleta externa. Em 95, foi o ano que eu cheguei no Hemorrio, por coincidência, a gente dizia aqui que a coleta externa era só um símbolo para divulgar a marca e tal, não era para atrair doador, né? Era menos, era 2,5%. Não, isso aos poucos foi aumentando, e veja que hoje 35,7% das nossas coletas, das nossas doações, são feitas em coletas móveis, em coletas externas. E, por causa disso, em 2017, a gente foi, isso é uma reportagem do Globo, né, que mostra que o Rio foi o estado, a rede pública, que registrou o maior crescimento em 2017. Certamente por causa dessa ênfase em coleta externa. O aumento no estado do Rio foi de 11%, mas no Hemorrio, lembrem, foi de 32%, e isso foi que levou ao aumento da doação no Hemorrio do estado. O que a gente precisa para expandir ainda mais a coleta externa? Precisamos concentrar nossos investimentos em ônibus e vans de coleta, e equipes de coleta, né? Não só os equipamentos, os veículos, mas as pessoas são muito mais importantes que os veículos. A gente praticamente não usa mais ônibus, a gente vai com vans. Então, a nossa coleta é desmontada, a gente vai em ônibus que possa me receber, monta, depois desmonta no fim do dia. Eu acho que a gente precisa trabalhar pelo fim da exigência de médico na coleta. É muito difícil conseguir. Se eu quiser ter 5 equipes de coleta móvel, tem que ter um médico para cada um. É impossível. Impossível nada é, mas é muito difícil.
né? A revogação da lei que concede um dia de folga para o doador, e sim, desculpem a heresia, trabalhar incentivos para os doadores, desde que não tenha valor monetário. Está mais que provado que os doadores são pessoas como a gente. Gostam muito de ganhar brindes, de ganhar incentivo, de serem mimados. Né? Todo mundo gosta de um mimo. Por exemplo, eu adoro o calendário que o Emócio manda todo ano para a gente. Se não mandar, eu brigo com a Luciana, mas eu recebo religiosamente. Mas senão eu vou ficar muito triste de não receber. Então, os doadores são como a gente. Né? Então, que tipo de incentivo? Né? Esse estudo muito interessante de 2012 mostra que os incentivos que os doadores mais gostam são exames de sangue. Alguns eles não podem oferecer, porque os doadores não estão em jejum, mas a hemoglobina a gente já faz. Talvez a gente pudesse divulgar mais. Prêmios, ingresso para cinema ou show, brindes como pins, diplomas, carteirinha do doador, isso a gente dá, isso realmente é super bem-vindo. Prêmios é uma discussão se isso é ou não é uma remuneração. Né? Às vezes vem uma rede de cinema, vem o Tivoli Park, que é um parque de diversões muito grande aqui do Rio, e a gente fala, eu vou dar ingresso para os doadores, mas eu não posso aceitar. Mas não é você que vai dar, sou eu, ninguém me proíbe de dar. E aí ele vem para cá e dá, enfim, o que a gente consegue às vezes negociar é sortear ou então dar para todo mundo. Falei, será que você vai dar para quem chegar aqui, possa ou não possa doar. E brindes, né, sem valor monetário, como canecas. Então. Só que quando você tem 100 mil doadores por ano, uma canetinha que custe R$1 e não tem caneta de R$1, já vai 100 mil reais de custo por ano. Né? E acho que uma coisa importante é saber as motivações do doador. Isso aqui é um estudo também muito interessante. Quais são as motivações do doador altruísta? Mas eu acho que isso a gente pode pular, porque eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Depois, quem quiser, eu deixo essa apresentação. Mas a gente precisa inovar. Né? Precisa inovar muito na doação. E precisamos inovar ainda mais durante a pandemia. Né? Eu vou passar isso aqui, depois eu volto. A gente vai em coleta externa, basicamente, em escolas, em universidades, em empresas, em igrejas, em shoppings, em sindicatos, clubes. Isso é onde a gente vai. O que aconteceu na pandemia? Aconteceu que estava tudo fechado. Então, a coleta externa, que representa 35% dos nossos doadores, a gente praticamente ficou sem ter onde ir. E aí estava claro que a gente precisava inovar. Né? Precisávamos inovar. A gente fez algumas inovações, por exemplo, o Cristo vermelho, cinza quando tinha pouca doação, ficando mais vermelho, um vermelho mais forte quando tinha muitas doações. Funcionou pouco, porque as pessoas estavam em casa, que é o problema. A roda gigante do Rio, que também estava com pouco cliente, eles botam esse filmezinho doar sangue, salva vidas, etc. A dificuldade de transporte para Hemorrio, a gente também trabalhou com parcerias com o Uber, como a maior parte da Hemorrio do Brasil faz, com Cabify, com metrô, com trem. Tudo isso era pouco. Tudo isso era pouco, a gente precisava ter alguma maneira de ter doadores, sobretudo em coletas externas, porque as pessoas estavam, lembrem, em quarentena. Então, o que a gente fez foi criar uma campanha chamada Fique em Casa e Salve Vidas, que era Hemorrio na sua casa. Hashtag Fique em Casa e Salve Vidas, e consistia em a gente ir aos condomínios do Rio de Janeiro. A gente mapeou os condomínios do Rio. No Rio tem pelo menos 1.070 grandes condomínios, só na Zona Oeste, que é Barra da Tijuca, Jacarepaguá, para quem conhece o Rio, que é uma área bastante extensa. E condomínios em que moram muitas pessoas, mora muita gente. Essas pessoas atualmente saem para trabalhar, né? Porém, na quarentena, elas estavam em casa. Então, a gente pensou que seria uma boa ideia ir nesses condomínios e aproveitar que estava todo mundo em casa e levar a doação até eles. Né? Bastava que o condomínio tivesse mais de 500 pessoas e tivesse um salão de festas aqui, um salão de festa chique, né? Mas podia ser qualquer salão de festa, desde que tivesse ar-condicionado e espaço suficiente para a nossa equipe, para nossas 6 cadeiras, que nós íamos lá. Que foi um grande sucesso, de fato. Os doadores podiam se inscrever e se cadastrar online. A triagem poderia ser feita por telemedicina. Isso assim não foi tão fácil. Se eu disser que foi tranquilo, em alguns casos a gente conseguia, em muitos a gente não conseguia. Hoje a gente está trabalhando fortemente para ter triagem por telemedicina. Também não é tão fácil. A doação podia ser com hora marcada, de maneira que as pessoas descessem na hora, 10 horas na hora da doação, pego o elevador, desço, vou lá no play do salão de festas, dou e volto para casa muito rapidamente. Então foi um grande sucesso, né? E era muito bom, né, para o moral da equipe, porque eram muito elogiadas, as pessoas davam lanche, preparavam almoço, gravavam esses filmes que botavam no Instagram, nas redes sociais. Foi realmente muito bom e isso fez com que a gente tivesse uma diminuição no número de doadores em 2020 de apenas 4,8% comparado com 2019. Em 2021, aumentamos 2,1% em relação a 2020 e em relação a 2019 ficamos 2,1% abaixo, 2,3% abaixo. Então, foi um número muito bom, um número, eu acho que comparável aos melhores resultados que o Brasil e o mundo teve em relação à diminuição, porque todo mundo perdeu doador, mas 4,8%
Foi muito bom, até porque também o número de transfusões, a gente sabe, diminuiu bastante nesse período da pandemia, especialmente em 2020. As nossas coletas externas, a gente teve aqui uma diminuição em 2020, porque janeiro e fevereiro são meses muito ruins para a coleta externa, março foi a pandemia, e abril que a gente começou com essa campanha que decolou mesmo ao longo do mês de maio, né, e foi até o final do ano. Em 2020, 2021 já voltou mais perto do normal, mas também no segundo semestre já não funcionavam as coletas em condomínio, porque as pessoas já estavam saindo para trabalhar, então quando a gente ia, exceto aos sábados, os resultados não eram muito bons. Né? Então, a gente precisa estar sempre olhando, monitorando e tentando inovar, porque a doação de sangue é isso. Ela é grátis, mas ela tem um custo para a gente ter os doadores voluntários e altruístas. Muita gente fala, não, a coleta externa é cara, eu não faço porque é muito caro. Olha, aqui é óbvio, não é um estudo de custo sofisticado, a gente está fazendo esse estudo para tentar publicar, mas, na verdade, se você olhar aqui, olha, na nossa coleta fixa a gente tem 20 cadeiras, na nossa coleta externa a gente leva 6. A gente trabalha com 32 funcionários aqui e 14 na externa. O número médio de doações por coleta, fixo aqui no Rio, na sede, é 138. Na externa, 73. Aqui estou olhando o ano de 2020. O ano de 2020 teve alguns locais que foi bastante ruim, especialmente no começo. A gente foi a alguns quartéis, mas já não tinha ninguém de quartéis, trabalhava em esquema de rodízio, então isso contribuiu para essa média. A média é bem maior que essa por coleta. Mas 73 por coleta é uma média já bastante boa, né, para 6 cadeiras. A taxa de utilização, até porque eles ficam um tempo muito menor. Aqui eles funcionam das 7 da manhã às 18 horas, todos os dias, 11 horas. Na externa, a gente fica no máximo 6 horas. A taxa de utilização da capacidade instalada é de 33% apenas. 138 doações têm uma capacidade instalada muito maior. Já na coleta externa, a taxa de utilização é de 84%. Muitas e muitas vezes a gente tem que voltar, por razões diversas, quando ainda tem pessoas querendo doar. Né? E se a gente olhar o número de médio de doações por funcionário, na coleta fixa é de 4,3 doações para cada funcionário, na coleta externa é de 5,2. Então, é bem melhor. E se a gente contar todos os custos, a coleta externa é mais barata do que a coleta interna. Esses são os dados importantes, né? A utilização da capacidade instalada e o número médio de doações por funcionário. E, por fim, para acabar, esse Diário do Rio é um jornal online que faz bastante sucesso aqui no Rio e que tem um desafio chamado 50 coisas para se fazer no Rio. E entre as 50 coisas, esqueçam as 49, vocês vieram no Rio, o resto, Mirante do Marta, Bonde de Santa Teresa, Cristo Redentor, tudo bobagem, Maracanã. A 43 é que conta, doar sangue do Hemorrio. Então, quem vier ao Rio, estou brincando, é claro que pode e deve visitar todos esses locais, mas não pode deixar de fazer a indicação 43 do Diário do Rio, que é doar sangue do Hemorrio. Então, agradeço a todos e depois eu estou à disposição se houver perguntas. Muito obrigado.